Bom, boa tarde, então, para todos. Sejam muito bem-vindos ao 4º dia do Congresso Internacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu sou a professora Isabela Pierce, presidente da Rede Ágora e também da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB Maranhão, as entidades organizadoras desse congresso. E é com enorme prazer que a gente recebe hoje a doutora Alexandra Aragão. Eu vou colocar ela aqui no centro da tela para todo mundo poder olhar para a doutora Alexandra. E a doutora Alexandra Aragão, ela é professora da Universidade de Coimbra, ela é autora de diversas obras de referência na área, como direito dos resíduos. Ela também é professora ministrante em outras instituições de ensino europeias e é a minha orientadora do doutorado, que já terminei, foi também minha orientadora do mestrado, e eu sempre digo que uma das maiores felicidades da minha vida foi ter tido a doutora Alexandra Aragão como orientadora. Então, eu passo a palavra para ela fazer a sua explanação. Doutora Alexandra Aragão, a palavra é toda sua. Muito obrigada, doutora Isabela. Agradeço, antes de mais, o convite. É uma honra. Doutora, o som. Não está... Ah, peraí, está. Eu aqui estou sem o meu som ativado. Pronto, agora sim. Agora está-se a ouvir? Perfeito. Está a ouvir? Pronto, então, eu queria agradecer, antes de mais, a honra que me deram com este convite. A Rede Ágora tem tido uma atividade muito dinâmica na área do ambiente e do desenvolvimento sustentável e é para mim, de facto, um prazer muito grande nesta colaboração transatlântica poder estreitar os laços com uma rede tão dinâmica como essa Rede Ágora e, sobretudo, poder partilhar aqui a mesa e as palavras com a doutora Isabela Pierce, uma das minhas estudantes mais brilhantes de sempre, e que me deu um gosto imenso nos diálogos que nós fomos tendo ao longo dos anos em que já estamos a trabalhar em conjunto e a pesquisar em conjunto. Eu preparei aqui uma apresentação e gostava, por isso, de compartilhar a minha tela. Precisava de autorização, por favor. Peço para a equipe técnica poder liberar o compartilhamento de tela da doutora Alexandra Aragão, por favor. Equipe técnica. Só um segundo, doutora. Estão resolvendo. Não há problema. Pronto, pode compartilhar. Aqui. Agora sim. Penso que estão a ver bem, em modo de apresentação, o que eu preparei para a nossa conversa de hoje. Propus conversar um pouco e refletir convosco sobre o tema da governança ambiental no setor do turismo. É uma atividade bastante promissora, esperamos que seja uma das atividades que vai ajudar à nossa recuperação após o Covid. O setor do turismo é designado por alguns como a indústria sem fumo, uma atividade económica que gera muitas receitas e que proporciona desenvolvimento em muitos países. No entanto, tem também alguns efeitos e, por isso, aquilo que eu vou fazer é refletir sobre a necessidade de desenvolver uma governança ambiental deste setor tão promissor como é o setor turístico. Relacionando esta palestra com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, gostaria de chamar a atenção para que o tema central da minha palestra vai ser a questão da governança, de uma articulação de todos os envolvidos, de todos os stakeholders nas atividades turísticas, mas eu vou me centrar muito concretamente no turismo desenvolvido em espaços naturais protegidos, aquilo que seria o equivalente aos vossos SNUC, portanto o Sistema Nacional de Áreas de Conservação, áreas que pela sua importância natural e para a conservação da biodiversidade
têm um regime de proteção muito especial. No entanto, têm um potencial muito grande de serem utilizados de forma sustentável através de atividades turísticas. Essa sustentabilidade, no entanto, só poderá ser garantida se houver uma governança ambiental, ou seja, se houver o envolvimento de todos os potencialmente interessados nesta atividade. Então, aquilo que eu vou fazer é tentar, de forma sistemática, uma abordagem que nos mostre porque é que precisamos de uma governança ambiental para o setor turístico nestes espaços protegidos, e estou a pensar muito concretamente na zona do Maranhão e de São Luís, com as suas belezas naturais, é uma zona especialmente atrativa para o turismo de natureza. Vamos conversar sobre como é que se pode fazer esta governança ambiental, quem é que deve ser envolvido e, no fundo, para quê? O que é que nós ganhamos com isto? Então, começando com a primeira pergunta, porquê uma governança ambiental? Temos razões de diferentes naturezas e de diferentes índoles. Primeiro, há razões relacionadas com os próprios beneficiários da atividade turística, que são os turistas, os primeiros e principais beneficiários. Os turistas muitas vezes vêm de fora, são externos àquela região e, portanto, desconhecem o ecossistema, não sabem quais são os pontos mais sensíveis do ecossistema e, por isso, podem inadvertidamente, mesmo involuntariamente, causar prejuízos ambientais na medida em que visitem espaços naturais muito sensíveis. Por outro lado, o turismo cada vez mais tem evoluído de um turismo de mera contemplação para um turismo de experiências. Um turismo em que há um envolvimento forte do turista com o ambiente, o local onde ele está, realiza atividades, sejam atividades radicais, como o rafting ou algumas atividades que se podem realizar nestes espaços, canyoning, ou arborismo, enfim, atividades que implicam alguma atividade de risco e algum contacto mais forte com a natureza, ou então atividades não tão radicais, mas que não deixam de implicar alguma interação entre o homem e a natureza. E, portanto, isto também agrava os riscos das atividades turísticas nestas zonas naturais. Por outro lado, nós sabemos como os turistas gostam de levar recordações para casa e, portanto, num ambiente natural, a tentação é cortar uma florzinha, uma folhinha, uma pedrinha, enfim, tudo o que possa trazer boas memórias sobre aquele local, mas isso significa, no local, obviamente, uma degradação ambiental. Por outro lado, muitas vezes nestes locais turísticos há uma mutabilidade muito grande dos turistas, não é sempre o mesmo turista que vai todos os anos naquele período, não, os turistas todos os anos mudam, não há uma grande fidelização, sobretudo quando estamos a falar de grandes percursos turísticos, como seja o turismo que vem da Europa ou dos Estados Unidos da América do Norte e que tem como local preferencial as belezas turísticas naturais do Brasil e de outros países igualmente ricos em belezas turísticas. Portanto, há uma atividade constante e permanente que deve ser feita de governança, considerando que o público-alvo muda e os destinatários vão evoluindo a cada ano que passa. Mas há uma segunda categoria de razões pelas quais nós precisamos desta governança ambiental e tem a ver com o local. Eu resolvi falar especialmente sobre o turismo de natureza, sobre o turismo em espaços naturais protegidos, e são espaços que se caracterizam por ter uma enorme sensibilidade ecológica, um risco muito elevado de desequilíbrio ecológico. Estou a pensar em habitats extremamente sensíveis, como é o caso, por exemplo, das grutas, que não têm capacidade para suportar visitas de muitas pessoas, porque a simples respiração, ou seja, a simples presença humana numa gruta, vai alterar a umidade presente no ar e vai contribuir para o desenvolvimento de líquenes, fungos, etc., que podem prejudicar a biodiversidade presente nessas grutas e as próprias formações rochosas da gruta que pela presença humana se começam a degradar. Isto é apenas um exemplo, poderia dar muitos outros exemplos, como é o caso dos corais, que podem ser prejudicados pela simples presença das pessoas na proximidade do coral, mesmo que não toquem nos corais. O facto de nós termos cremes, por exemplo, protetores solares, o facto de usarmos perfumes, etc., qualquer elemento externo que tenhamos no corpo, quando praticamos mergulho para ver os corais, já é um
elemento químico prejudicial ao equilíbrio dos corais. Portanto, são locais com uma enorme sensibilidade ecológica e essa é também uma razão pela qual precisamos de investir nesta governança ambiental das zonas turísticas. Por outro lado, muitas vezes são locais relativamente remotos, de difícil acesso, o que significa que vai haver impactos ambientais muito fortes da deslocação, ligados à mobilidade motorizada que é necessária para chegar a esses locais tão remotos. Dificilmente alguém chegará de barco a remos ou a pé. Provavelmente vai num caminhão 4x4 ou, enfim, noutros meios de transporte que têm impactos ambientais muito significativos. Por outro lado, são locais pouco habitados e, portanto, não há a vigilância social que existe em zonas urbanas. Numa zona urbana, se eu vir um turista a fazer um grafite numa igreja, obviamente que vou denunciá-lo, obviamente que vou alertá-lo para que ele não deve vandalizar aquele espaço público. No entanto, numa zona tão remota como são os espaços naturais protegidos, a ausência de pessoas faz com que haja ali uma certa conivência entre os turistas, eventualmente os guias turísticos, que é preciso garantir que não leva a prejudicar aquele local. Finalmente, a última categoria de razões ligadas aos agentes económicos, ou seja, os operadores turísticos, aqueles que beneficiam do turismo não como atividade de lazer, isso são os turistas que beneficiam no seu bem-estar, mas como atividade económica, ou seja, quem beneficia do ponto de vista da rentabilidade da atividade turística e, portanto, quanto mais turismo, mais dinheiro. Quanto mais intervenção dos turistas no meio natural, mais atrativo parece o recurso e, portanto, um operador turístico terá tendência a permitir, consentir ou tolerar que os turistas colham a florzinha e a plantinha que eu estava a referir há pouco, ou que apanhem a pedrinha. Portanto, os operadores turísticos orientam-se por lógicas económicas e, por isso, há uma necessidade muito forte de garantir uma governança ambiental que envolva os operadores turísticos. Quais são estas entidades de que eu estou a falar? Estou a falar de guias que podem ser autóctones do local e, portanto, pessoas que conhecem bem o ecossistema, que sabem quais são os riscos e que estão preparados para alertar os turistas para esses riscos, mas também podem ser guias externos, portanto, pessoas que não conhecem bem o ecossistema, que não sabem quais são os perigos, que não sabem quais são os elementos sensíveis. Por outro lado, os operadores turísticos podem ser locais ou podem até ser internacionais, porque eu não estou só a falar de guias, eu estou a falar de um conjunto muito vasto de outros operadores económicos, sejam os que fazem o transporte e tentam estacionar o mais próximo possível do local da visitação e, portanto, põem ali o seu Jeep estacionado ao lado da lagoa ou junto a um precipício ou uma cascata, enfim, onde seja mais próximo, sem pensar que isso vai prejudicar e, eventualmente, causar danos no ambiente. Também pode haver outras atividades que, embora não exijam uma grande infraestrutura, não estamos a falar de construção de empreendimentos turísticos, de hotéis, nem nada, mas o simples alojamento temporário, o pernoitar no local, utilizando tendas, por exemplo, pode implicar causar danos ao colocar as estacas. Portanto, também aí precisamos de operadores turísticos competentes e responsáveis que chamem a atenção para esses riscos. Os próprios fornecedores da alimentação. Alimentação que tem muita embalagem e que pode ser difícil num local destes de eliminar responsavelmente, devem ter o cuidado de informar, alertar os seus clientes, que são os turistas, para o facto de não poderem deixar resíduos de embalagem, nem que sejam embrulhadinhos. Isso é um fenómeno que se vê em Portugal no período da primavera, sobretudo porque no verão há demasiado calor e no inverno é frio, as pessoas fazem muitos piqueniques nas florestas e as pessoas agora são mais responsáveis, não deixam o lixo espalhado no chão. O que fazem é juntar tudo num saco de plástico, amarrar e pendurar numa árvore. E então o que nós vemos é escandaloso, mas o que vemos são as árvores nas florestas cheias de sacos de plástico pendurados. E depois o Instituto Nacional da Conservação da Natureza e Florestas tem que andar a recolher os sacos de lixo. Portanto, a responsabilidade das pessoas está numa fase intermédia, está um bocadinho melhor do que já esteve, não deixa o lixo espalhado por todo lado, mas, sinceramente, deixar os sacos pendurados nas árvores não é boa solução. Portanto, tem que haver aqui um trabalho a ser feito em conjunto entre os operadores turísticos e os turistas.
Mas eu disse que ia falar sobre governança e, portanto, vamos ver como é que se faz este envolvimento de todos os interessados nesta atividade, que é ao mesmo tempo uma atividade económica e uma atividade social de mero lazer, como é o caso dos turistas. Aquilo que deve acontecer é garantir o envolvimento de todos os interessados ao longo do ciclo de vida da atividade turística. O que é que significa isto do ciclo de vida? Significa que a própria planificação dos locais de visita turística, a planificação dos meios de transporte, dos locais de alojamento, das atividades que vão ser desenvolvidas, radicais ou não radicais, tudo isto faz parte do início do ciclo de vida. Depois temos a segunda fase. Portanto, a definição, o primeiro momento é o definir se a atividade deve ser desenvolvida ou não. Se eu for operadora turística e estiver a organizar numa atividade com pessoas, por exemplo, com reduzida mobilidade, não devo orientá-las para um destino turístico em que o percurso, o trajeto seja extremamente irregular, porque as pessoas não têm capacidade de se deslocar até lá. Da mesma forma, se eu estiver a prever uma atividade que se desenvolve num local extremamente sensível, como seja um parque natural ou uma zona classificada, um sítio do SNUC, eu não devo levar para lá pessoas que não tenham a responsabilidade, a consciência e a capacidade de perceber que a sua presença pode ser nociva e que devem atuar de forma responsável, silenciosamente, caminhando apenas pelos trilhos, não recolhendo amostras de nada. Portanto, eu devo, desde logo, equacionar o se da atividade, ou seja, se a atividade se deve realizar ou não, em função do local e dos destinatários. Depois, também a participação dos próprios envolvidos na definição do âmbito e das condições da atividade. A atividade pode ser realizada de determinadas maneiras que têm um impacto ambiental muito maior ou de outras formas muito mais sustentáveis. Por exemplo, eu posso dizer, eu posso realizar esta atividade de visita a uma lagoa se eu estacionar o carro a 5 km da lagoa e os últimos 5 km, esse trajeto até à lagoa, é feito a pé. Se aceitarem estas condições, se acharem que é viável, então podemos realizar. Portanto, as condições de realização da atividade devem ser definidas em conjunto entre os operadores turísticos e os próprios beneficiários, ou seja, os turistas. Depois, na realização da atividade, a forma como é executada a atividade turística deve ser também alvo de um controle e de uma governança. Deve haver aqui também um diálogo entre todos os envolvidos e, no final, haver uma avaliação, ou seja, todos os envolvidos fazerem retrospectivamente uma análise sobre se aquela atividade correu bem ou o que é que poderia ter corrido melhor, como é que da próxima vez podemos melhorar e evitar alguma coisa que tenha corrido menos bem. A terceira pergunta que eu me propus responder é quem é que deve ser envolvido nesta governança ambiental do turismo em espaços naturais protegidos. E a resposta é simples, são os stakeholders. A simplicidade desaparece quando nós começamos a ver quem são verdadeiramente os stakeholders. E os stakeholders são, desde logo, as comunidades humanas mais vulneráveis que existem nos locais que nós pretendemos visitar. Se estamos a falar de espaços naturais protegidos, é muito provável, num país como o Brasil, que existam comunidades indígenas. Se fosse em Portugal, nos nossos locais protegidos, nos nossos parques naturais, nos nossos sítios da Rede Natura 2000, existem comunidades locais também, cujas tradições, cuja cultura deve ser respeitada pelos turistas e pelos operadores turísticos, mas não são comunidades indígenas, portanto, supostamente não são tão vulneráveis, falam a mesma língua, podem não falar a mesma língua que os turistas, se forem nacionais de outros países, mas deverá haver uma forma de comunicar. Portanto, estes são alguns dos stakeholders, mas obviamente os próprios turistas também são interessados, são agentes diretos da atividade turística e os próprios operadores turísticos. Isto já tínhamos visto, eles têm que ser envolvidos. Os acompanhantes ou guias locais, portanto as pessoas que vivem do turismo mas que não deixam de residir no local, e, obviamente, o conjunto de todos os outros prestadores de serviços turísticos. Portanto, não é mesmo só a companhia que organiza a visita e que leva as pessoas até lá, é tudo o que está associado a essa atividade,
que podem ser serviços como demonstrações, por exemplo, representações teatrais, podem ser, por exemplo, subidas de balão, etc. Portanto, atividades que são associadas e complementares da atividade de visitação turística do local. Mas não podemos deixar de pensar também nos economicamente interessados nesta atividade. Estou a pensar concretamente nos investidores, porque há, por vezes, bancos e entidades investidoras que apostam neste tipo de atividades e que, portanto, resolvem auxiliar os operadores económicos, perdão, através do seu investimento. São também as companhias seguradoras, porque muitas vezes há seguros associados a esta atividade, sejam seguros de vida, sejam seguros de propriedade ou até de danos relativamente a terceiros, que é o que poderá acontecer se houver um contacto entre os turistas e, por exemplo, comunidades locais. Mas não podemos esquecer também, como importantíssimos stakeholders, os órgãos públicos que licenciam este tipo de atividades, que permitem o acesso, que permitem que os operadores económicos desenvolvam esta atividade num espaço que deveria ser dedicado à conservação da natureza. Por outro lado, temos órgãos públicos que fiscalizam a atividade, podem ser diferentes, podem não ser os mesmos tipos de órgãos, e temos órgãos certificadores. Cada vez mais temos rótulos de turismo verde, de turismo ambiental. Nós temos na Europa a chave verde. Há diversos rótulos que certificam que determinados destinos turísticos são sustentáveis. Aqui também as entidades certificadoras fazem parte integrante desta equação e devem ser tidas em consideração. Depois, nós próprios, enquanto académicos, enquanto especialistas na matéria, que estudamos estes temas do turismo, e também, agora começamos a entrar aqui com outras dimensões do desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável na sua dimensão intergeracional, eventualmente representantes das gerações futuras. Há países que têm representação institucional das gerações futuras, que têm uma pessoa que é o provedor das gerações futuras ou o defensor das gerações futuras, e há outros que não têm, mas se calhar deveriam ter. Por fim, representantes da própria natureza. Não estou a falar de uma personificação total, mas de haver alguém que fala em nome da natureza, alguém que representa os interesses dos elementos naturais, que podem ser elementos emblemáticos, como seja um rio, ou árvores, ou os próprios animais, ou elementos menos conhecidos, menos emblemáticos, para os quais não estamos tão alerta, mas que não deixam também de ter uma enorme sensibilidade ambiental, como é o caso dos lençóis freáticos, que não se veem e que podem também ser prejudicados, e como é o caso do próprio solo. Ponho aí um link, se tiverem a oportunidade de ver, essa empresa, EcoConnect Me, é uma empresa que tem precisamente esse serviço, o serviço de falar em nome dos elementos da natureza. Eu posso escolher qual é o elemento que quero, com o qual quero estabelecer um diálogo, e, portanto, eles vão explicar qual é a forma de vida daquela espécie, como é que se reproduzem, onde é que eles se protegem, se refugiam, como é que se alimentam, como é que atacam, etc. Portanto, é muito interessante ver que há operadores turísticos que têm serviços de diferentes tipos. Este aqui é um serviço de sensibilização ambiental. Para que este esforço todo, vou-me aproximando do final, e aquilo que nós vamos ver agora são os benefícios da governança ambiental. O que é que nós ganhamos com envolver todos estes stakeholders nesta consciencialização da sensibilidade da natureza e da importância de um comportamento humano correto para com os espaços naturais sensíveis? Ganhamos, em primeiro lugar, que reduzimos os impactos ambientais do contacto do homem com a natureza. Se nós conseguirmos levar a que os stakeholders, especialmente os turistas, mas enfim todos os envolvidos, mudem o seu comportamento e adotem um comportamento mais responsável e mais consentâneo com as exigências do próprio local. Também ganhamos que se reforça a sustentabilidade da atividade. Ou seja, se o local não se degradar, se não aparecer lixo no chão, se não aparecer garrafas a flutuar no rio ou numa lagoa, as pessoas vão ter mais gosto em manter a visita àquele local e, portanto, há vantagens do ponto de vista da durabilidade da atividade turística. Se eu permitir que aquele local se degrade rapidamente, então matei a galinha dos ovos de ouro e não consegui promover uma atividade económica sustentável.
Por outro lado, e agora passando já para o domínio económico, se a atividade for desenvolvida de forma sustentável com o envolvimento de todos os stakeholders, eu vou ter maior disponibilidade financeira. Porquê? Porque posso aplicar impostos ou taxas sobre a atividade turística, porque os operadores económicos têm muito ganho e, portanto, podem pagar, ou os próprios turistas podem pagar taxas de entrada, como eu sei que existe naquela ilha Fernando de Noronha, taxas até bastante elevadas para aceder. Por outro lado, eu posso tentar angariar fundos. Aqui temos que apelar para a imaginação, porque há cada vez mais formas imaginativas de angariar fundos sem ser pela via impositiva, autoritária dos impostos ou das taxas. Estou a pensar, por exemplo, em pagamentos voluntários. Isto é algo que é feito já em alguns locais, até ao nível, por exemplo, de serviços de restauração. Já temos em Portugal, na Argentina, suponho que até no Brasil também, restaurantes em que a pessoa paga o que quiser, em função do que gostou, mais ou menos, da alimentação. E está mais do que demonstrado que é rentável esse negócio. Se as pessoas gostarem da comida e ficarem felizes, vão pagar mais. A mesma coisa poderíamos fazer aqui, dizer que não há uma taxa fixa para o acesso ao espaço, mas as pessoas têm a percepção de que é necessário fazer atividades de manutenção, atividades até de restauro ecológico, e que por isso pode ser necessário angariar alguns fundos, e deixamos ao critério dos visitantes o valor que devem pagar. Portanto, com alguma imaginação, temos aqui uma forma de rentabilizar economicamente estas atividades turísticas. Por fim, e concluindo, há, sobretudo, vantagens que não são económicas. Estas são as que a mim me agradam particularmente. Estou a falar, sobretudo, nos benefícios culturais dos ecossistemas. Eu sei que na próxima sessão vão falar sobre o pagamento de serviços ambientais. Aquilo que estamos a falar aqui é de algo mais vasto do que isto. Estamos a falar das vantagens para o bem-estar das pessoas resultantes desta valorização da natureza. Os moradores no local vão se sentir valorizados, reforçam a sua identidade cultural, melhora o bem-estar psicossocial dos próprios turistas, mas também da população local, e há uma sensibilização ambiental maior. As pessoas vêm mais enriquecidas depois daquela visita, se ela for desenvolvida em condições de sustentabilidade e de boa governança. Portanto, com isto concluo a minha apresentação e fico à vossa disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Muito obrigada. Bom, doutora Alexandra Aragão, sempre um prazer imenso lhe ouvir, sempre um prazer imenso ver a forma muito sistematizada que a senhora apresenta o conhecimento. É sempre uma aula não apenas no tema que a senhora ministra, mas também uma aula de metodologia, né, de como sistematizar um pensamento. Espero que todos aqui tenham sentido, visto, né, esse alto poder de síntese que a senhora tem e de sistematização do conhecimento. É algo fantástico, e quem é seu aluno pega essa prática ao longo das suas aulas, e eu tive esse grande privilégio. Bom, eu coloco então aqui a sala aberta para perguntas, para dúvidas. Quem gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Alexandra Aragão, seja no formato oral, só ligar o microfone, ou pode ser aqui também pelo chat, eu posso ler a pergunta. Enquanto as pessoas ganham coragem para abrir o microfone, eu vou ler aqui um comentário no chat, doutora. A Natália Fernandes disse o seguinte: boa tarde, excelente palestra. Gostaria de saber da professora sobre os espaços urbanos. Aqui em São Luís, por exemplo, temos o Centro Histórico de São Luís, né? Muitos casarões portugueses, devidamente protegido, ele tá, todo o centro está tombado e é entendido pelo direito ambiental como meio ambiente cultural. Poderemos também aplicar a ideia de governança nessa perspectiva? Ou seja, uma área protegida urbana, né? Todo aquele conjunto de casarões está tombado. Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. E nas áreas urbanas com maior interesse ainda, porque o envolvimento de todos os stakeholders nas atividades turísticas que são levadas a cabo nessa zona urbana tombada do Centro Histórico de São Luís, são atividades, do ponto de vista humano, mais sensíveis. Se uma pessoa estiver recolhida numa igreja a rezar, não quer ter turistas constantemente a entrar de chinelos na igreja enquanto a pessoa está no seu legítimo direito a refletir e a meditar. Portanto, deve haver um envolvimento dos turistas previamente, como eu digo, ao longo de todo o ciclo de vida, para que eles saibam que vão visitar locais de culto, que devem respeitar as pessoas que estejam lá,
pela atitude que adotam, pelo comportamento que adotam, e até pelas interações. Tirar uma selfie com alguém que está de joelhos a rezar não é algo que seja aceitável do ponto de vista das relações humanas. Portanto, estou apenas a caricaturar, mas de facto as questões da governança colocam-se também, e se calhar até sobremaneira, no que diz respeito às zonas históricas do centro das cidades e desde logo de São Luís. Perfeito, doutora. A Rosângela Santos perguntou o seguinte: se Fernando de Noronha, pelo que a senhora já conhece, é um modelo de turismo sustentável? Talvez pelo que a senhora já conhece. Eu, infelizmente, não conheço pessoalmente, só conheço do que tenho aprendido com os nossos colegas do Brasil, que referem sempre esse exemplo. Eu diria que é sustentável do ponto de vista ambiental, porque há uma limitação do número de entradas, uma limitação que é até económica, pelo facto de ser dispendioso o custo do acesso até lá e as taxas que têm que se pagar para aceder, mas do ponto de vista social não é assim tão sustentável, porque acaba por ser um turismo muito elitista. Não podemos ignorar que nem toda a gente tem condição de algum dia na vida ir visitar Fernando de Noronha, pela distância, pelas taxas que têm que se pagar, pelas dificuldades de acesso. Portanto, deveria haver ou poderia haver formas de permitir a quem não tenha os recursos económicos para aceder, por sorteio ou mediante algum critério de premiação. Imagine alguém que tem um ato de coragem, de valentia. Cá em Portugal, com frequência, temos atos desses durante os nossos terríveis incêndios, que vocês também têm, mas cá, como somos um país pequeno e com uma povoação muito esparsa, o que acontece é que os incêndios que nós temos já não lhes chamamos legalmente, deixámos de ter incêndios florestais e legalmente passámos a ter incêndios rurais, porque são sempre em zonas rurais, podendo afetar habitações isoladas. E em 2017 tivemos uma situação trágica em que mais de 60 pessoas faleceram em virtude de um incêndio. Portanto, na nossa escala portuguesa, são números impressionantes. E por isso, nessas ocasiões, há pessoas que têm atos heroicos por vezes. E esses atos heroicos, em regra, são premiados com uma medalha. Mas se calhar essas pessoas apreciariam mais uma oportunidade de fazer uma visita a um local de turismo de elite, como eu estava a referir, como forma de premiação, porque é uma experiência para o resto da vida, da qual se vão lembrar para sempre, se for a família, com os filhos, mais do que... Pronto, a medalha é bom, é um reconhecimento, mas se calhar há outras experiências e formas de reconhecimento melhores, e uma delas seria essa, e seria uma forma de democratizar o acesso a esse espaço de elite que é a Ilha de Fernando de Noronha. Excelente, doutora. O Tiago Marreiro falou que gostaria de fazer uma pergunta. Pergunto para o Tiago se ele quer fazer pelo chat ou por microfone, Tiago. Se quiser por microfone, é só ligar. E o Rafael Santos Lobato é um doutorando em engenharia costeira, professor da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, coordenador do Centro de Gerenciamento Costeiro da Universidade, está aqui na sala conosco. Eu pergunto também se o Rafael quer ligar a câmera e fazer aqui alguma explanação, uma pergunta aqui para todo mundo ver perante a doutora Alexandra Aragão. Rafael, se ligar a câmera, eu te coloco aqui no spotlight também, na tela para todo mundo. Perfeito. Eu liguei. Tranquilo. Bom Boa dia. tarde a todos. Seja bem-vindo, Rafael. Já fiz aqui a tua apresentação. Fica à vontade. Obrigado. Eu agradeço aí o convite e a excelente palestra. Tem tudo a ver com o ODS 14. Até coloquei, né, que é a vida na água. E aqui no Brasil até fiz umas anotações, né? A gente tem sempre aquelas dúvidas, né? Será que as nossas unidades de conservação são mesmo efetivas? Será que a gente chama de turismo, né, com base sustentável, né? E aí a senhora até já respondeu na sua apresentação que a gente tem esses problemas de falta de conectividade ecológica entre a unidade de conservação, e aí tem a falta de governança. Às vezes a gente tem um problema maior, que é a falta de plano de manejo dessas unidades de conservação, e isso vai influenciar muito na questão da gestão também. Infelizmente, nós temos o mesmo problema em Portugal. Em 2019, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que Portugal não tinha planos de gestão, ou planos de manejo, como vocês dizem, das nossas áreas protegidas, e tivemos que os aprovar à pressa, senão arriscávamos. São problemas parecidos, né? Infelizmente. Doutora Alexandra e Rafael, o Vitor
o Vitor Barata, é um dos membros da Rede Ágora, ele fez um comentário muito interessante. Ele falou que, durante toda a palestra da doutora Alexandra, ele lembrou dos nossos lençóis maranhenses. E aí eu gostaria de complementar que eu tenho visitado os lençóis maranhenses nos últimos tempos e tenho ouvido falar de um problema que tem ocorrido lá. Veja, doutora, os municípios dos lençóis maranhenses, assim como outros municípios do Maranhão, são municípios comparativamente de baixo IDH com relação a outros do Brasil, né? A gente está num estado que tem um dos mais baixos IDHs do Brasil, apesar da riqueza natural e etc. E o que eu tenho ouvido falar é que as pessoas desses municípios, elas se sentem muito à margem do processo de crescimento que vem com o turismo. Elas até estão dentro do setor turístico, são guias turísticos, por exemplo, levam os turistas para fazer os passeios nas lagoas, nas dunas, porém, lá em Santo Amaro, especificamente, está acontecendo agora um problema que os turistas mais endinheirados que compram casas de veraneio, eles querem usar uma espécie de carro, uma máquina motorizada, que não tem nem emplacamentos, chamada UTV, que é como se fosse um quadriciclo, mas que corre muito rápido. É como se fosse um carro de corrida para duna, para fazer rally, sabe? Aqueles carros de corrida para deserto que faz rally. E eles querem usar isso nas dunas e a população local é completamente contra, porque desloca as dunas de uma forma muito... degrada bastante as dunas de uma forma muito mais veloz do que ela se desloca. Também risco de atropelamentos, etc. E aí o que a população local sente é que vem, às vezes, esses turistas de fora que compram casas de veraneio, não deixam nada para a população local, porque não consomem os serviços dos prestadores locais, eles não estão contratando os guias turísticos locais, e o que deixam para a cidade é apenas esse vai e volta de UTVs, dessas máquinas, né, passando a toda velocidade pelas dunas. Enfim, como é que a gente poderia, digamos assim, diferenciar, né? Quem vive nesses municípios deveria ter um tratamento diferenciado? Eu, particularmente, entendo que sim, né? Deveria ter, digamos assim, mais acesso ao parque do que quem vem só para passar um final de semana na casa de veraneio. Para vocês terem uma ideia, até aquele piloto de Fórmula 1 do Brasil, Nelson Piquet, tem uma casa de veraneio aqui em Santa Amaro e está brigando aí porque tem um desses veículos de corrida e quer fazer corrida dentro do parque e não pode. Estou a perceber. Pois, de facto, é um problema que tem que ser ultrapassado, em primeiro lugar, eu diria, pela via legislativa. Tem que haver um enquadramento normativo que restrinja o acesso livre ao local. Não estou com isto a dizer que tenham que ser postas barreiras físicas, não, de todo, era o que faltava. Agora, vedar, não é essa a filosofia nem o espírito da proteção jurídica, mas simplesmente haver pontos públicos de esclarecimento, de informação dos turistas sobre que estão a entrar num espaço sensível e, portanto, o comportamento deve seguir determinadas regras, eventualmente até pedir que assinem um termo de responsabilidade e, se necessário, dizer que o acesso tem que ser limitado no número de pessoas, nas condições de locomoção, que não se podem transportar em veículos e que devem ser acompanhados com um guia que explicará as condições de acesso. Mas isto, de facto, sem enquadramento legislativo é muito difícil, porque o acesso é livre, não há barreiras e, portanto, as pessoas chegam e, se não tiverem sequer que pernoitar, simplesmente vão fazer o seu passeio e vão embora. Portanto, tem que haver aqui, antes de mais, um enquadramento jurídico da zona. Eu não sei se é já uma zona classificada ou não, mas tem que haver uma justificação do ponto de vista jurídico para que depois sejam adotadas as medidas necessárias, que podem também envolver algum pagamento de taxas no acesso, e taxas essas que podem e deveriam, talvez, reverter para a população. Perfeito. O Tiago Marreiro quer fazer uma pergunta aqui pelo áudio. Tiago, só ligar teu áudio. E se quiser ligar a câmera também. Boa tarde. Eu prefiro não ligar a câmera. Tranquilo, vai lá. Boa tarde. Boa tarde, professora Alexandra, professora Isabela, professor Rafael. Eu falo aqui da Paraíba, né, um outro estado do Nordeste.
e eu tenho acompanhado as tentativas de avanço aqui no meu estado na questão do turismo de base ecológica, né? O ecoturismo, o turismo de natureza. E, principalmente, em alguns municípios da região serrana, uma região mais alta do estado, que é Areia, Bananeiras e Araruna. Eu posso citar essas três cidades. E o que acontece? É, eu tenho contato com o representante de Araruna, por exemplo, e ele se queixa da dificuldade em conseguir recursos para desenvolver o ecoturismo, né, nessa cidade específica, em Araruna. É uma cidade onde nós temos um parque, é uma reserva estadual, que é a reserva da Pedra da Boca. Depois eu recomendo, eu vou postar o link no chat. É um parque muito bonito do estado, com uma formação rochosa muito característico, muito diferente. E ele sempre se queixa que não existe muitos recursos para investir, né, nesses municípios mais pequenos, nesses municípios menores. E a minha pergunta para a professora é, no seu ponto de vista, como os municípios podem superar esse desafio de baixos orçamentos, né, para investir no desenvolvimento do ecoturismo local e regional? Essa pergunta, eu acredito que serve principalmente para a nossa região do Nordeste, do semiárido nordestino. Desde já, muito obrigado pela resposta. Eu diria que a resposta é uma resposta não jurídica, apesar de eu ser jurista, mas é uma resposta que passa por uma outra ciência social emergente, que é o marketing. Portanto, tem que fazer marketing que passe sobretudo pela diferenciação. Algo que nós estamos a batalhar muito fortemente aqui em Portugal, porque até há uma década, mais ou menos, a concorrência entre Portugal e Espanha era muito forte. Nós éramos dois países receptores de turismo, do que nós chamamos de turismo de sol e praia, e havia uma concorrência fortíssima entre o litoral português e o litoral espanhol, e eles, como têm mais escala, podiam ter hotéis maiores e, portanto, fazer preços muito mais baratos, e, portanto, compensava ir para a Espanha. Nós vimos que aí não conseguíamos ganhar a guerra. A concorrência do ponto de vista económico e comercial não podia ser ganha simplesmente pelo preço, porque aí nós saímos a perder. Então tivemos que tentar pela diferenciação. E aquilo que nos torna diferentes da Espanha, pelo menos nesta oferta turística de sol e praia, é que ainda temos muitas praias virgens inexploradas. Temos praias onde quase não há gente, temos praias onde não há construções junto à costa, ao passo que a Espanha tem uma densidade urbanística junto à costa imensa. Claro que isso era considerado antigamente uma grande vantagem, ter o hotel ali mesmo em cima da areia e, portanto, só ter que dar 2 passos para chegar à praia. Agora as pessoas começam a querer maior afastamento e menos densidade, e com o Covid temos visto isto. Em Portugal há uma procura enorme por praias fluviais, praias do interior do país, que têm imensas condições, com águas cristalinas maravilhosas, que têm já apoios de praia e também têm os seus salva-vidas, portanto têm as mesmas condições que nas praias da Costa Marinha, mas com mais afastamento, com mais espaço vital para cada pessoa, e portanto foi por aí que nós tentámos diferenciar-nos e portanto tentar, através dos canais de divulgação turística, para mercados mais seletivos. Portanto agora com a saída dos ingleses da União Europeia, o nosso turismo era um turismo muito britânico, agora queremos apostar mais noutros turismos, em segmentos que procuram mais a natureza, é o caso dos alemães, dos nórdicos. Portanto, tem que haver aqui um esforço de marketing dirigido aos segmentos de mercado que podem ter interesse nesse tipo de atividade turística, e depois também há um efeito de bola de neve, não é? E passa a palavra. Portanto, se começar a haver algumas visitas que correm muito bem, isso depois pode vir a aumentar, mas claro, nunca pode aumentar muito, porque nós queremos um turismo sustentável, não queremos um turismo de massas. Portanto, tem que ser puxar pela imaginação, mais uma vez, para rentabilizar de outras formas. E há muitas formas de rentabilizar. Se pensarem na listagem das Nações Unidas e da União Europeia dos serviços dos ecossistemas, nos serviços culturais dos ecossistemas,
Nós temos formas de rentabilização que passam, por exemplo, pela realização de filmes, de reportagens, de atividade cultural de diferentes tipos, exposições, pinturas, etc., relacionadas e que permitem divulgar aqueles espaços naturais. Portanto, pode haver um aproveitamento secundário em que o turista não contacta diretamente com o local, mas contacta apenas com uma representação do local, que pode ser um filme, que pode ser um livro, que pode ser, enfim, algum elemento que apele para o local e que é também uma fonte de ingressos da região. Enfim, não há milagres, mas... Perfeito. Doutora, a gente tem mais 2 perguntas aqui inscritas. Eu vou passar a palavra para a Ana Lúcia, depois a gente tem o Fernando, e aí, por conta do horário, para a gente terminar às 5 horas, tá? Lá em Portugal já são quase 10 da noite, a gente vai encerrar no Fernando. Ana Lúcia, a palavra é sua. Então tá bom. Boa tarde a todos. Quero parabenizar a doutora Alexandra Aragão, foi belíssima a explanação dela. E assim, em todos os momentos, ela estava nos mostrando algo que falta muito aqui no Maranhão, principalmente, né? Eu não sou do Maranhão, eu sou de Recife, mas eu venho de Florianópolis. E aí, em Florianópolis, a gente tem uma vivência da natureza e de vivenciar, né, o turismo, e não só o turismo, mas as estações ecológicas e tudo que a natureza tem a dar, um pouco diferente do que acontece aqui no Maranhão. Né? Como a Isabela falou, a questão dos ribeirinhos e dos nativos, né? Tanto lá de Santo Amaro, quanto da Lagoa do Cassol, quanto de Barreirinhas, lá em Atins, então, que está sendo assustador. E aí, o que é que eu vejo? Eu sou professora da Universidade Federal aqui do Maranhão, do curso Bacharelado em Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, e tem 2 disciplinas que eu ministro, né, 2 das disciplinas lá na graduação que eu amo. Uma é Ciência, Tecnologia e Sociedade, em que eu trabalho muito a questão do pensar, da necessidade do conhecimento para criar tecnologias, para ser aplicadas na sociedade, para não ficar só na questão do academicismo, né? Que a gente vai em busca de ver tudo que tem e aí não ver como que se aplica. Então, a gente trabalha em termos de que tipos de intervenções, em termos de tecnológica a gente tem que fazer, e aí isso é dado no curso básico, né, do BICT, que é um curso de 2 ciclos. E uma outra disciplina, que eu acabei de sair da sala, né, que é Governança e Cidadania, que já é dado para uma das engenharias, na verdade ela é eletiva para as 5 engenharias que são oferecidas, mas ela é uma das disciplinas obrigatória para o curso da Engenharia Aeroespacial, que é Governança e Cidadania. E é necessário que esses alunos já tragam, né, façam um recorte, um diagnóstico e tragam uma intervenção apropriada. E uma das coisas que eu percebo muito forte aqui é a questão da educação ambiental. E a educação em todos os aspectos, não só na questão do conhecer a vocação daquele espaço que eu tenho, como do que eu posso fazer, como que eu posso empreender dentro desses espaços, mas não porque eu preciso me sustentar financeiramente, mas sentindo assim, o que representa esse espaço para mim. E aí vem muito em função disso. Se eu não me aproprio, porque eu não tenho consciência do que é aquele meu espaço, dificilmente eu vou saber explorar. E aí eu abro espaço, que é o que tem acontecido em Atins, que é assustador, né? Como os moradores locais estão sendo jogados à margem, e os grandes empreendimentos são de pessoas de fora, inclusive estrangeiros, e que estão tomando conta, e começa a ser aquele turismo de luxo, que é o que acontece com Fernando de Noronha, que é absurdo, né? O quanto nós permitimos que isso aconteça. E aí vem ao encontro de 2 coisas. Uma que a doutora Alexandra falou perfeitamente, é que é a questão do enquadramento legal. É necessário que se existam as normas e que essas normas possam ser cumpridas, né? Que elas sejam realmente aplicadas. E uma outra coisa que foi falada por ela também, e que foi reforçada pelo Rafael, é a questão dessa falta de conectividade. Se eu não sei o que está no meu entorno e qual é o meu papel dentro desse cenário, fica muito difícil de aplicar as coisas. Amei as sugestões que ela traz e coisas assim bem simples, que a gente não precisa ir em busca de tecnologias
magnânimas para que se possa reverter em ganhos, né? E na sobrevivência, aí vem a questão da sustentabilidade em termos do espaço. Quando ela diz poder aproveitar os espaços para documentário, quantos documentários a gente não tem lá nos Lençóis Maranhenses? E o quanto que fica isso verdadeiramente para ser revertido dentro daquele espaço? Né? Por que existe essa margem para exploração imobiliária? Porque aí, quando a gente abre espaço para que venham os miliardários e que possam trazer esses veículos, né? E querendo usar de qualquer forma esse UTV, e usar de qualquer forma, sem se preocupar com o impacto que isso vai trazer, isso mostra a total desconectividade, ou seja, eu venho com o dinheiro que eu tenho, usufruo o que posso, e aí deixo lá o bagaço para alguém assumir. Mas tudo isso, toda essa fragilidade se dá, como bem foi pontuado pela doutora Alexandra, a questão desse enquadramento legal. Quais são as normas realmente? Às vezes a gente até tem as normas, tem as leis, mas exatamente por falta dessa educação ambiental, no sentido de se sentir, né, agente daquele entorno, as coisas não acontecem. Então, o que eu vejo assim, nas discussões que a gente está tendo, acho que eu faço parte do mesmo grupo que você, né, Isabela? O quanto a gente precisa realmente se dispor a aprender e levar os outros que estão no nosso entorno a empreender. E se a gente quer pensar na sustentabilidade, essa sustentabilidade ambiental, enquanto nós, seres, estamos envolvidos nesse entorno, a gente precisa realmente trazer falando do Maranhão em si, né? Trazer todas essas cabeças pensantes da universidade para que a gente possa realmente fazer acontecer de uma forma efetiva. Porque, assim, a gente produz muito conhecimento, e esses conhecimentos estão sendo perdidos porque eles não estão sendo aplicados. É como se existisse... Na verdade, existe a desconectividade e existe uma distorcia absurda entre o que se produz de conhecimento e o que se aplica de conhecimento. E aí a gente vê essa discrepância horrorosa, como que aqueles espaços maravilhosos, né, que é os Lençóis Maranhenses, tem um baixo IDH em todos os sentidos, né? Assim, lógico, o que faz ter o baixo IDH é porque tem vários elementos que são assustadores, a questão de moradia, de esgoto, de alimentação, de educação. Então, assim, é muito discrepante isso. E de que forma a gente vai ter que encaminhar para isso, né? Então, assim, quero parabenizar, né, esse espaço de discussão e com essa palestrante fantástica que traz soluções e encaminhamentos assim bem simples. Claro que a gente teria que trazer essa discussão e aqui a gente pode fazer de que forma? Quais são as nossas vocações, né? De que forma a gente pode encaminhar? Então, parabéns, Alexandra, parabéns, Isabela. Obrigada. Pela organização do evento. Obrigada pelas reflexões. Estou sempre a aprender muito sobre a realidade do Brasil, do país irmão. Muito obrigada, Ana. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Fernando, pessoal, que vai fazer aqui a última pergunta, o comentário do dia. Fernando. Boa tarde a todos e todas. Professora Ania, saudade de vocês, professora Ania. Prazer e muito obrigado, Isabela. Isso, querido. Fico feliz em lhe ver aqui. O Fernando é de uma das nossas engenharias, a Engenharia Ambiental e Sanitarista. Que bom você estar aqui. Pois é. Alexandra Aragão, muito obrigado pela oportunidade. Foi bom ouvi-la com o português que eu estava acostumado há muito tempo. Sou da Guiné-Bissau, estou no Brasil há 20 e poucos anos. Tive toda a formação acadêmica aqui e hoje eu sou professor aqui na universidade. E ouvi-la falar, muito embora eu cheguei tarde, peguei as últimas partes da sua fala, me veio uma provocação pessoal e, ao mesmo tempo, uma curiosidade que eu queria colocá-la para avaliarmos as três oportunidades de país, né? Guiné-Bissau, Brasil e Portugal, em termos de percepção ambiental, percepção social, econômica, o modelo adotado de economia, como o Estado olha os seus cidadãos dentro dessa conjuntura social, econômico e ambiental, para melhor compreendermos o que nos falta enquanto sociedade, né? E é nesse sentido que eu faço a seguinte pergunta. Portugal
tem um olhar diferenciado com a sua sociedade, olhando para o território português como um todo, ou existe uma uniformização na política do próprio Estado português para com a sua sociedade? O que é que eu quero dizer com isso? A minha percepção nesses 20 e poucos anos de Brasil é que existe uma negação de uma parte da sociedade àquilo que lhe pertence, né? Por exemplo, a Isabelle Pierce citou um exemplo clássico de um dos maiores pilotos aqui do Brasil que comprou um pedaço de terra numa área extremamente confortável de se viver e quer desenvolver aquilo que o pensamento dele o orienta, não aquilo que as pessoas que já habitam ali, naquele lugar há muito tempo, quer. Porque é isso que a gente faz quando a gente vai para a casa de alguém. Quando a gente visita a casa de alguém, a gente chega e quer o conforto de viver aquilo que nos é oferecido. A gente não obriga o dono da casa a se submeter àquilo que a gente quer, àquilo que a gente pensa e quer. Então, é nesse sentido que eu trago essa minha pergunta. Se em Portugal também é assim. As pessoas saem, por exemplo, de Lisboa, vão lá para o Porto, ou para Alentejo, ou qualquer outra região de Portugal e querem impor as condições de Lisboa, porque é capital, ou chegam em Alentejo, chegam na Madeira e vivem de acordo com o que a sociedade madeirense, não sei se esse é o termo, coloca como condições padrões e básicas de vida. Porque é isso que eu vejo aqui no Brasil. A gente nega às sociedades tradicionais a oportunidade de nos oferecer aquilo que eles têm para nos oferecer, né? Eu falo isso porque na Guiné-Bissau também acontecem as mesmas coisas na Ilha dos Bijagós. Não sei se a senhora já conhece e visitou a Ilha dos Bijagós. Nunca visitei, mas conheço, porque é um local paradisíaco. Exato. Então, eu trago essa comparação para a gente poder entender esse comportamento. Quem vive nas Ilhas dos Bijagós tem esse problema. Inclusive, recentemente, temos tido problemas com tráfico de pessoas, turismo sexual, né? E outras malícias que o ser humano acaba trazendo ou levando para lugares alheios. Então, eu paro por aqui, agradeço a oportunidade e fico feliz de tê-la ouvido aqui com um português que me dava saudade, né? Muito obrigada pelas suas reflexões e, ao mesmo tempo, pela sua questão. Vou tentar responder com clareza, embora esteja neste momento, em tempo real, a tentar pensar se em Portugal há uma diferenciação ou não no tratamento da população, uma diferenciação que, pelo que eu percebi da sua apresentação, seria desejável. Existe cada vez mais em Portugal um conjunto de iniciativas do governo e dos vários municípios para tentar promover a coesão territorial no nosso pequeno país. Apesar de sermos um país com uma dimensão, enfim, absolutamente incomparável com o Brasil, incomparavelmente pequena relativamente ao Brasil, há uma clivagem, uma linha que separa o Portugal litoral do Portugal interior. Em termos de desenvolvimento, o IDH que a doutora Isabela Pierce falou agora mesmo, as zonas do litoral são muito mais desenvolvidas do que as zonas do interior. E até agora, por isso mesmo, as zonas do litoral eram mais atrativas para a população e nós tínhamos um problema grave de desertificação humana no interior do país. Agora tem havido medidas concretas para incentivar a população a deslocar-se novamente para o interior e essas medidas têm vindo a ser muito bem acolhidas pela população, precisamente por causa da situação pandémica que estamos a viver. As pessoas não querem mais viver nas cidades em que têm que pegar o ônibus para ir trabalhar, em que têm que ir que nem salsichas em lata no metro para o trabalho. Isso não é sustentável nestas condições sanitárias em que estamos a viver e, portanto, as pessoas preferem, quem tenha essa possibilidade, obviamente, ou ficar em teletrabalho numa região do interior do país, onde começa cada vez mais a haver condições de acesso aos principais serviços e aos principais recursos, porque há internet de alta velocidade, nós temos em algumas aldeias internet de altíssima velocidade e, portanto, isto é um fator de grande atração das pessoas
que preferem viver com qualidade de vida, com calma, com ar puro, sem trânsito, sem necessidade de se deslocar para o trabalho, mas com um acesso facilitado a muitos serviços, até porque nós somos dos países da Europa aquele que tem maior número de quilómetros de estrada per capita. Somos o país que tem mais quilómetros de estrada per capita, o que não sei se é bom, mas enfim, é uma realidade. Portanto, todas as regiões do país estão extremamente bem conectadas e é fácil neste momento de ir do litoral para o interior. Portanto, isto relativamente às políticas de atração, e estas políticas visam até, em alguns casos, públicos muito diferenciados. Por exemplo, para os médicos existe um subsídio para um médico que esteja colocado num hospital do litoral que se pretenda deslocar para um hospital do interior. Agora, esta semana, foi aprovado um subsídio para qualquer servidor público que esteja numa zona do litoral que pretenda deslocar-se para o interior. Durante 3 anos vai receber a mais uma percentagem significativa do vencimento pelo facto de estar no interior. Portanto, aí nesse caso não é só para teletrabalho, é para desenvolver uma atividade análoga, mas num serviço público do interior, num outro município do interior. Portanto, tem havido este tipo de medidas. Por outro lado, e agora relativamente à segunda parte da intervenção do Dr. Fernando, a parte do turismo e da forma como o turismo pode contribuir para o desenvolvimento destes territórios que são interessantes do ponto de vista turístico, mais pela sua oferta cultural, pela diferenciação cultural, do que propriamente pelo facto de terem sol e praia, porque não têm, são um tipo de turismo diferente, um tipo de turismo mais de montanha ou rural, em que o que se pretende é o convívio com as pessoas e o aprender tradições e hábitos antigos, ver como é que se faz o queijo, ver como é que se constroem bancos, ver como é que se fazem panelas, enfim, um conjunto de atividades que estavam quase desaparecidas e que agora estão a voltar a reviver, porque há um certo saudosismo dos tempos da nossa meninice e, portanto, tem havido um apoio grande à manutenção desse tipo de atividades de selagem também, bordados, etc. E aqui penso que tem havido um respeito grande pelas tradições culturais dos locais. Já houve alturas em que as pessoas vindas de Lisboa, e aqui vou generalizar, não é forçosamente da capital, mas enfim, das grandes cidades do litoral, que se deslocavam ao fim de semana para o interior, para o Alentejo, como referiu, ou para outras localidades menos desenvolvidas do interior, e atravessavam as pequenas aldeias com os seus Ferraris a 100 km/h, sem condições nenhumas, só pelo prazer de ver a paisagem. Agora, a abordagem já não é essa, a abordagem é um slow tourism, um turismo mais lento, em que as pessoas não vão só para ver e voltar rapidamente, mas querem ficar e ficar em alojamento nos locais, perceber como é que as pessoas vivem, o que é que a gastronomia, extremamente importante nesse aspecto, porque há tradições gastronómicas em Portugal muito ricas na zona do interior, muito mais do que no litoral, relacionadas, por exemplo, com ervas aromáticas e algumas produções de cogumelos e outros tipos de variedades vegetais que só se encontram em estado selvagem no interior e que podem permitir que os turistas recolham e depois cozinhem eles próprios para consumo próprio esses produtos. Portanto, é um turismo novo, como eu estava a dizer, um turismo de experiências, um turismo em que o turista quer viver durante algum tempo, uns dias ou o tempo que for, uma vida diferente e perceber que há mais vida do que o bulício da cidade. Nesse aspecto, agora tem havido uma atitude de muito maior respeito que tem contribuído para um enriquecimento de parte a parte, um enriquecimento cultural do turista, que aprende novas práticas gastronómicas, novos estilos de vida, e um enriquecimento também das populações do interior que se sentiam esquecidas, que se sentiam humilhadas porque não tinham acesso aos mesmos serviços e aos mesmos bens que tinham as pessoas das grandes cidades, mas que agora se sentem valorizadas. Porque há pessoas, e eu sei disto porque tive um projeto que foi financiado pela Agência Portuguesa do Ambiente, um projeto para remuneração dos serviços dos ecossistemas, em que nós, a equipa académica, fomos ao terreno e conversámos com diferentes tipos de pessoas, desde os agricultores aos pastores, e o que eles diziam era: nós não queremos mais dinheiro, nós não queremos que nos paguem mais pelo queijo de cabra, nós só queremos é que as pessoas vejam o esforço
que é produzir este queijo. Eu levanto-me às 5 da manhã para estar aqui a ordenhar as cabras e vou para casa às 11 da noite, mas eu gosto desta vida. Nós falámos com pessoas que tinham tirado um curso, concretamente um era contabilista em Lisboa, mas resolveu voltar para ajudar o pai, porque continuava a ter a sua queijaria e ali é que ele se sentia bem, fartou-se de Lisboa. E, portanto, fazia a contabilidade e, ao mesmo tempo, ajuda a ordenhar. E o orgulho que aquelas pessoas sentem por ver os lisboetas que vêm de Lisboa de propósito para ordenhar uma ovelha, porque eles têm esse tipo de turismo, um turismo em que as pessoas vão, explica-se o que é que têm que fazer e, claro, com todos os cuidados de higiene antes do Covid, as pessoas podiam ver as ovelhas, até ajudar a ordenhar, beber o leite das ovelhas. Portanto, de facto, é um novo turismo que eu penso que agora estará em expansão após o Covid, porque as pessoas não querem mais turismo massificado de contemplação. O turismo é um turismo de experiências, de envolvimento, de enriquecimento pessoal mútuo. Ouvindo o que a doutora Alexandra falou, me fez lembrar muito o que acontece no interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. É muito isso, é a vivência. Na Serra Gaúcha, você pode participar da produção do vinho. Em Santa Catarina, na cidade de Santa Rosa, as pessoas, os filhos, né, vão estudar na cidade e voltam na capital e voltam para poder dar continuidade ao negócio da família. E assim, é importante isso, se sentir orgulhoso por estar naquele seu espaço e construindo e vendo o quanto pode estar trabalhando dentro dessa visão da sustentabilidade com esse viés econômico. E é isso que está faltando muito aqui para a gente. Sim. Porque assim, nada... E sobretudo, o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Um modelo de negócio que existe cá em Portugal, por exemplo, agora começa a surgir, que é o negócio de subscrição de ovelhas. Portanto, eu posso subscrever uma ovelha, falo com o pastor e subscrevo uma ovelha, e com aquela subscrição, portanto, um valor que eu pago anualmente, eu tenho direito a 5 ou 6 queijos por ano, que eu sei que vieram da minha ovelha, e eu posso ao mesmo tempo ir visitar e num fim de semana passar lá, ficar na casa do pastor e ver a minha ovelha que me dá os queijos que me chegam pelo correio ao longo do ano. Portanto, há novas formas de negócio que não passam forçosamente pelos intermediários, que são quem costuma ficar com o lucro todo, mas que podem pôr em contacto direto os produtores, neste caso os produtores de queijo de ovelha, que é um produto muito apreciado cá, é o queijo de cabra também, um produto com um valor de mercado crescente, porque é muito mais difícil produzir as cabras do que produzir as vacas dão imenso leite, as ovelhas não, e as cabras também não, mas, enfim, é preciso ter alguma imaginação e tentar rentabilizar de forma sustentável estas atividades económicas tradicionais que contribuem para esta identidade coletiva. Nós revemos-nos nestas atividades e gostamos de saber que elas ainda existem e que as cabras não estão todas num local de produção ascético, mas onde são ordenhadas só por vacas, mas que são cabras que estão ao ar livre, que têm uma vida feliz e que são ordenhadas por pessoas que fazem com gosto aquilo que fazem e que querem que seja reconhecido o seu esforço e o mérito que põem na produção do seu produto. Bom, gente, o debate está maravilhoso, mas por conta do horário lá em Portugal, como eu falei, já são 10 da noite, a gente vai ter que encerrar. Eu gostaria só de fazer um comentário, aproveitar, que eu não sei se vocês sabem, a doutora Alexandra sabe, o meu marido é italiano e alguns 2 ou 3 anos atrás, os meus pais sempre viajavam para a Itália, a gente sempre fez essa conectividade das famílias, né? Natal, a gente ia lá para a Itália para ficar com a família do Francesco, meu marido. E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o meu pai teve uma experiência lá muito boa, porque a gente saiu visitando todos os tios do Francesco, até os tios mais distantes, aqueles que produziam vinho em casa, que tinham mesmo essas formas artesanais de produção, e meu pai ficou maravilhado. Ele disse que foi muito melhor do que qualquer outras férias que ele já viajou para cidades maiores, que ele fez turismo de massa, como a gente chama. E ele voltou aqui para São Luís, falou para todos os amigos dele
dele isso, e agora todos os amigos ficam mandando mensagem, querendo fazer a mesma experiência, e dizendo, Francesco, monta uma agência de turismo, porque a gente quer ir lá na casa do teu tio, que ele produz o vinho, e todo mundo fica falando que quer ter esse tipo de experiência. E aí eu até, um dia, brincando com o Francesco, disse, meu amor, eu acho que a tua família, né, lá na Itália, é um modelo tradicional de vida, né, uma forma tradicional. E a gente está sempre, quando a gente fala de comunidades tradicionais ou de povos tradicionais, a gente sempre pensa, por exemplo, no Brasil, né, nos povos aqui que estão no Brasil ou em outros países em desenvolvimento, mas nesse caso, é os brasileiros que estão indo lá para a Itália para vivenciar uma forma tradicional de vida, digamos assim. Então, foi algo bem interessante. Bom, então, doutora Alexandra, eu deixo para a senhora fazer suas últimas palavras, suas últimas considerações. Obrigada. As considerações são apenas de agradecimento por esta oportunidade maravilhosa de estar aqui a dialogar com os colegas e com as vossas instigantes questões. Se eu puder, de alguma forma, contribuir para outras reflexões que tenham, pois é sempre um gosto imenso e, portanto, saibam que a resposta será sempre positiva e desejo as maiores felicidades. Este evento é um evento de grande importância, só assim é que nós conseguimos pensar num futuro pós-Covid, num futuro em que vamos ter que fazer as coisas de maneira diferente, vamos ter que encontrar novas formas, desde logo, de lazer, e o turismo é uma dessas atividades em expansão que agora tem que continuar em expansão, mas em modelos diferentes. E nós, enquanto pensadores e académicos, muitos dos que estamos aqui somos dessa área, temos a nossa cota de parte de responsabilidade de pensar como é que podemos contribuir para modelos turísticos inovadores e sustentáveis. Perfeito, doutora. Agradeço muito à senhora, também aos nossos debatedores aqui. Eu já tinha convidado o professor Rafael, e que bom também contar aqui com a professora Ana Lúcia e com o professor Fernando. Muito obrigada, professora Ana Lúcia, professor Fernando, professor Rafael, por contribuir aqui para o nosso debate. Todo mundo que participou também aqui no chat, falando, o Thiago Marreiro, que está sempre comentando aqui no nosso chat. Então, doutora, um beijo bem grande, sempre um prazer imenso ouvir a senhora. Obrigada. E até a próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Então. Tchau. Pessoal que está aqui no Congresso, eu vou fechar a sala, porque a nossa próxima palestra vai demorar um pouquinho, é só às 19 horas, é com o deputado Rubens Bueno, que foi o autor da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. Ele acabou de me mandar mensagem, disse que junto com ele, na mesma palestra, vai ser uma dobradinha. Vai estar também o deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator dessa mesma lei. Ele foi o autor e o deputado Arnaldo Jardim foi o relator, tá bom? Então vai ser às 19 horas, eu vou fechar a sala e vocês têm que entrar depois pelo mesmo link, tá? Não vai ter envio de novo link, é o mesmo link para a palestra de hoje à noite, tá bom? Tá. Isabela, um beijo bem grande. Eu vou estar participando e dando aula ao mesmo tempo, tá? Então, talvez eu não possa participar tão efetivamente assim, mas assim, alguns flashes entre uma aula e outra eu vou poder passar por aqui, tá? E, Fernando, amei lhe encontrar aqui. E outra coisa, Isabela, eu sei que estamos no mesmo grupo, no grupo de discussão, e que precisamos ver, porque assim, ó, o que você falou da experiência, o quanto as pessoas daqui ficaram dispostas a irem para fora. E por que a gente não pode fazer aqui? Né? Exatamente. Por que não pode? Exatamente. É o que a doutora Alexandra falou, modelo de negócio. A gente precisa ter esses novos modelos de negócios. Pois é, e assim, ó, e não são tão novos, não são aplicados aqui. Por que no Sul e Sudeste as coisas acontecem de formas tão fantásticas e algumas experiências em alguns estados do Nordeste? Por que aqui no Maranhão não pode fazer também? Por que não pode acontecer? Né? O que está faltando? O que a gente precisa fazer para que as coisas comecem a acontecer? Né? E agora são tantas cabeças pensantes, né? E assim, trazendo a academia, a sociedade e os políticos para discutirem com isso, eu acredito que agora a gente pode criar pelo menos um start, né? E para ir se modificando, se ajustando, mas vamos ver, eu estou bem animada com isso. Vamos lá. Que bom. E vamos todos manter contato após o Congresso. A gente tem um e-mail de vocês, vamos sempre estar enviando quando novos eventos forem feitos para a gente continuar a discutir, tá bom? Sim, então, é importante mesmo. Beijo. Pessoal, então até já já. Tchau. Até já já. Tchau.